Fala aí galera, beleza? Eu sou Jairo, fui monitor de cálculo da UF, eu sou expert do Responde Aí. Eu e o Arthur preparamos as 5 principais dicas que um aluno da UF precisa saber para mandar bem nessa P2. Espero que vocês gostem. Fala galera, meu nome é Arthur, já estou aqui com a primeira dica então sobre parametrização. É o seguinte, toda questão que você começar, você vai ter que parametrizar a sua superfície de alguma forma, né? Ou seja, descrevê-la de alguma forma. E como você faz isso da melhor maneira? A dica é a seguinte, você pode dividir em 2 casos, os casos das esferas dos cilindros, eu vou deixar separado, e outros casos mais gerais, para você parametrizar da melhor forma a sua figura. Então é o seguinte, imagina então que eu vou parametrizar uma esfera. Repara que eu vou parametrizar uma área de esfera, não um volume de esfera. Então é como se eu fixasse ali o raio da esfera, por exemplo, em 4. Digamos que eu fixei o raio em 4. Como é que eu vou descrever então essa parametrização? Lembra que a coordenada esférica, né, você via com ρ, θ e φ, e ela descrevia o volume, né? Imagina, por exemplo, se eu pego o ρ, que quer dizer o raio da sua esfera, e fixo então em 4. Mantenho o resto tudo igual. Eu estou descrevendo justamente a superfície da esfera, cujo ρ, ou seja, cujo raio, vale 4. Basicamente, para você descrever uma esfera, o que você faria? Joga a parametrização esférica e fixa o seu raio. Aqui eu coloquei como se fosse raio 1, concorda? Porque está tudo multiplicado por 1, tá certo? Mesma coisa para o cilindro. Eu vou pegar o cilindro, vou pegar o R dele e vou fixar num valor só. Digamos, o cilindro de raio 1, então. Botei aqui, era R cosseno, R seno, Z, né? Peguei o R e transformei em 1. 1 cosseno, 1 seno, o Z normal fica aqui. Lembrando que isso aqui, o Z está sozinho aqui, porque eu estou orientando ele como se fosse o cilindro em pé aqui em Z. Se fosse em Y, a variável sozinha estaria aqui em Y, né? Se fosse em X, essa altura, estaria aqui no início. Só para você lembrar como é que você constrói um cilindro, né? E tem outro caso aqui mais geral, que é o seguinte. Cones, paraboloides e outras figuras gerais que descrevam uma relação de z igual a alguma função de x, y, diretamente assim, a boa é você parametrizar assim, ó, x, y, h de x, y. Essa é das mais clássicas que tem. E por que isso é tão bom? Você vai ver depois no cálculo do vetor normal, isso aqui facilita muito. Digamos, por exemplo, que seja um paraboloide aqui. 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Derivar isso para x e para y é muito tranquilo. Para fazer depois o meu vetor normal, naquele determinante e tal, fica muito tranquilo de fazer aqui. Um caso mais geral, que não encaixe nem aqui, ou seja, outras parametrizações, a boa, cara, é você buscar as igualdades. Quer dizer, digamos que eu tenha x, z, e por acaso eu descubro que y é uma função de x. Aí beleza, eu tenho como juntar e ficar só com variáveis x e z, por exemplo, botando o y em função de x. Galera, a dica aqui é sobre o Teorema de Stokes. O negócio é o seguinte, quero que você pense sempre que você vira uma integral de linha vetorial que já relacione com o Teorema de Stokes. Em alguns casos ele vai te pedir, calcule a integral de linha na curva C aplicando o Teorema de Stokes. Em alguns casos vão ser assim, outros não. Em outros casos você vai ter essa integral de linha sendo pedida de alguma forma. Eu quero que você sempre lembre do Teorema de Stokes. Pensa comigo, essa matéria é anterior, né? Ela veio antes em relação aos Stokes. O objetivo dessa prova é cobrar isso. É que você saiba aplicar o rotacional do C nessa fronteira do S. E lembrando, eu falei da fronteira porque necessariamente a curva tem que estar fechada nessa superfície S que ela completa. Ou seja, C é igual a fronteira de S. E S é onde você vai integrar esse rotacional vezes vetor normal. O vetor normal tranquilo, mas e o rotacional? Como é que eu faço? Pô, rotacional, se eu vou pensar rotacional de F, onde F é P, Q e R, seus componentes, né? Você pode fazer o produto vetorial aqui desse determinante. Ó, derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, seria o vetor derivada parcial, vamos chamar assim, e P, Q, R, como a função. Fazendo esse produto vetorial aqui, o seu determinante vai chegar já nesse vetor, aqui grandão. Se você preferir gravar a fórmula, né, pode gravar aqui direto. Eu acho mais prático você gravar pelo determinante, que aí você pode sempre fazer na sua prova sem errar, né? Que aí você pode fazer na mão, na hora. É mais prático. Essa dica aqui é sobre campos conservativos. E é o seguinte, está resolvendo sua questão de Stokes, chegou um rotacional que dá igual a zero, você pode seguir pelo caminho dos campos conservativos. Não necessariamente isso é necessário, dependendo da questão, você pode fazer direto com esse rotacional igual a zero e continuar a questão de alguma forma. Mas esse sistema de campos conservativos facilita muito determinadas questões, principalmente quando a função é um pouco chata de trabalhar. E é o seguinte, a dica é você então descobrir a função potencial. E como você faz isso? A função potencial é a função que rege então, esse campo conservativo
de modo que ela derivada para x vira p, ela derivada para y vira q, e derivada para z vira r, criando assim então esse vetor f, que é derivado do fzinho, que por sua vez é a função potencial. Você pega então o ponto inicial e final e aplica nessa função potencial. Você descobre já a sua integral, nesse caso daí. Para essa situação aqui, como é que eu descobriria ela? Integro p para x, eu vou descobrir p mais uma função qualquer aqui de y e z, que eu ainda não sei qual é. Eu vou integrar q, esse qzão, vai virar aqui então qzinho mais essa função de b, essa função b de x e z, que eu não sei qual é também, é a mesma coisa para o r. O que acontece? Você faz aqui uma composição, você pega aquilo que está faltando em uma e adiciona na outra, pega aquilo que está faltando na outra e adiciona em uma, de modo que isso tem que ser igual a isso, igual a isso. Ou seja, dessas três expressões tem que sair só uma função. Fazendo essa composição, você chega então na sua função potencial, que vai ser então um negócio escalar, que jogando ponto inicial e ponto final, você descobre qual vai ser o seu resultado. Então, pessoal, a próxima dica aqui é sobre Teorema de Gauss. Se você tiver uma superfície qualquer que comprime um volume W, você pode fazer o seguinte, comparar então esse cálculo do fluxo FNDS na superfície S com o divergente da sua função aqui W, onde, repara, S é igual a fronteira de W, esse derrom W significa fronteira nesse caso. Agora, vamos explicar primeiro o que significa o divergente. Divergente, se eu for olhar para o cálculo aqui, uma função, se ela for composta pelos componentes P, Q e R, seria mais ou menos isso. Derivada de P em relação a X, mais Q em relação a Y, mais R em relação a Z. É derivar cada uma das posições pela posição. Bom, a observação importante é que pode ser necessário fechar esse W, quer dizer, uma questão que seja uma esfera quase completa, ou então um cilindro sem uma tampa, e você de alguma forma precisa juntar essa superfície. O que você faz? Você pode completar isso, né? Juntar então uma superfície mais outra, o fluxo em uma superfície mais o fluxo na outra, vai ser igual então ao divergente no volume W, que é o volume maior que tem ali no seu cálculo. Lembrando que esse cálculo do divergente é feito para vetores normais positivos, ou seja, apontando para fora sempre. A dica aqui é a seguinte, quando você tem, por exemplo, um divergente de f, um rotacional de f vezes o vetor normal, ou a função mesmo vezes o vetor normal, que são constantes, tem uma forma de fazer isso mais fácil? Já vou adiantar, não é bem uma dica como se fosse uma coisa que você precisa fazer, é só uma coisa para poupar seu tempo, o que vamos combinar que vale bastante a pena, né? Bom, se tiver, por exemplo, então um divergente de f aqui comparado no volume W, aqui que eu estou integrando, como é que eu posso fazer isso daí? É o seguinte, você pode comparar diretamente, se isso aqui for uma constante C, você pode comparar com um volume W. Quer dizer, integral tripla, por exemplo, de uma esfera centrada na origem, de raio 1, qual é? Vai ser 4/3 de π vezes r ao cubo. Sendo 1 o raio, né, vai ser 4/3 de π. Você vai calcular o raio direto, né? Você vai calcular o volume direto, melhor dizendo. É basicamente isso daqui que eu estou fazendo. Se tiver um volume W já definido, eu posso jogar ele aqui. Mesma coisa, por exemplo, um FNDS numa superfície S qualquer, não me interessa, mas que está fechada, eu faço C vezes essa área S direto. Eu já pulo o tempo. Aí, por exemplo, rotacional de F vezes N, aí já parametrizado, então, que eu planifico no eixo X, Y, aí fico com uma região D ali. Aí, por exemplo, C vezes a área D, já matei meu problema. Isso facilita muito quando você tem, por exemplo, uma situação em que há uma coisa muito bizarra, mas ao planificar em determinado eixo, vira uma circunferência certinha, e aí você pode substituir, e por acaso aqui deu uma constante, e aí fica fácil de fazer. E aí só lembrando, então, áreas relevantes pra gente, você tem, por exemplo, a área do círculo, que aí deve saber, né? Π vezes r ao quadrado. Tem, por exemplo, a área da esfera, né? 4/3 de π r ao cubo, ou melhor, volume da esfera, desculpa, volume da esfera está aqui dado. E uma que talvez você não saiba é a seguinte, a área da elipse e volume da elipse, e do elipsoide. A área da elipse é o seguinte, imagina os dois raios, né, que tem elipse, é um desenho mais ou menos assim, maior para um lado, menor para o outro. Esse menor raio aqui, vezes esse maior raio, vezes o π, te dá justamente a área da elipse, é como se fosse os dois raios. Imagina que para a esfera é tudo igual, né? Eu tenho um raio, aqui eu vou botar o raio maior, o raio menor, multiplicar por π, e então tirar a área da elipse. Mesma coisa para o elipsoide, eu vou jogar 4/3 π vezes os três raios possíveis, nas três dimensões.
um maior que o outro e tal, não importa a ordem, eu jogo então esses 3 raios e descubro o volume. Lembrando então, isso daqui é para pular um passo que pode ser chato de fazer. Ao invés de jogar Rθ e aí integrar para descobrir uma área de circunferência, eu posso direto jogar π vezes r² e matar minha questão.